Olá professor, olá turma, eu sou o Mário Joel Eu sou o Rodrigo Pereira. e nós vamos falar sobre o SSD. Bem, Solid State Drive, ou em português, Unidade de Estado Sólido, é uma tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, ou seja, o HD. Ele não possui partes móveis e é constituído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, que é visível que podemos encontrar no HD. Em 1976, uma companhia de nome Dataran colocou no mercado um dispositivo de armazenamento de dados, no qual se chama-se Bulk Core. Era composto por 8 módulos de um tipo de memória não volátil, com uma incrível capacidade de 256 KB cada um. Bem, o Book Core emulava as unidades de disco utilizadas na época, com o diferencial de ser mais rápido que estas. O equipamento custava cerca de $10.000 e era utilizado em centros de processamento de dados. Em vista de suas características, o uso de memória não volátil e maior velocidade de transferência de dados, o Bulk Core pode ser considerado o primeiro SSD do mercado. Mas, em 1980, a Toshiba cria um SSD que podemos também considerar como um dos primeiros, pelo menos no padrão que nós vemos atualmente, e que é aquele que está na terceira imagem. Bem, um ponto curioso é que esse nome surgiu porque foi sugerido por conta dos pesquisadores da companhia em alusão ao processo que apaga os dados na memória, que lembra o flash de uma câmara fotográfica. Bem, próximo slide. Os dispositivos utilizam memória flash, que é uma tecnologia semelhante às utilizadas em cartões de memória e pendrives. Uma memória flash é um tipo de dispositivo de armazenamento não volátil, ou seja, mesmo se não tiver energia, ele manterá as informações que foram salvas nela. Diferente da memória ROM, a memória flash pode ser atualizada. Próximo slide. Os dispositivos SSD têm características particulares que trazem vantagem e desvantagens em relação aos dispositivos de armazenamento convencionais. E nós iremos ver as vantagens no slide a seguir. Agora vamos falar das vantagens do SSD. Tem um tempo de acesso reduzido. O tempo de acesso à memória é muito menor que o tempo de acesso a meios magnéticos ou ópticos. A eliminação de partes móveis eletromecânicas, reduzindo vibrações, tornando-os mais silenciosos, o que é extremamente importante quando falamos em computadores portáteis. Por não possuírem partes móveis, são muito mais resistentes que os HDDs comuns contra choques físicos. São menos pesados em relação aos discos rígidos, consomem menos energia, possibilita trabalhar em temperaturas maiores que os HDDs, cerca de 70 graus pode atingir, e tem uma largura de banda muito superior aos demais dispositivos, apresentando até 250 MB na gravação e até 700 MB na operação de leitura. Essas características nós iremos ver mais a seguir nos próximos slides. Iremos falar mais detalhadamente sobre elas. Exatamente. Agora temos as desvantagens. Exato. Desvantagens. Custo mais elevado. Tem um custo mais elevado, pois utiliza uma memória NAND flash, que é algo muito recente ainda. Capacidade de armazenamento inferior aos discos rígidos, IDE e SATA. A principal desvantagem de um SSD em comparação ao HD, o ciclo de gravação do SSD permite apagar e reescrever dados diversas vezes na mesma célula. Porém,
cada vez que esse processo é concluído, as células no SSD decaem. Essas células continuam decaindo até que a unidade não possa mais ser usada, não dando nenhum aviso sobre o seu fim de sua vida útil. É por isso que ela tem a vida útil como desvantagem. Exatamente. Bem, próximo slide. SSD Flash Drives. A maioria dos fabricantes utilizam SSD de memória flash não volátil para criar dispositivos mais robustos e compactos para o mercado consumidor. Estes SSDs, baseados em memória flash, também conhecido como flash drives, são frequentemente embalados nas unidades de disco padrão 1,8 polegadas, como vemos na primeira imagem, 2,5 polegadas, como está na segunda imagem, e 3,5 polegadas, como mostra na terceira imagem. SSDs são mais lentos que as DRAM, mas alguns modelos chegam a ser até 6 vezes mais rápidos do que o tradicional HDs em arquivos grandes. Próximo slide. Alguns modelos SSDs possuem otimizações para aumentar a performance através da redução de lixo coletada durante as leituras realizadas. Esta propriedade é conhecida como trim. Bem, eu não expliquei antes, mas DRAM, ou DRAM, é um bocado difícil de dizer, significa Dynamic Random Access Memory. Em português, memória dinâmica de acesso aleatório. E ele é um tipo de memória semicondutora de acesso aleatório, como diz o nome, que armazena cada bit de dados em uma célula de memória que consiste em um pequeno capacitor e um transistor. E é importante também dizer que há dois tipos principais de memória flash. Flash NOR, NOT OR, e Flash NAND, NOT AND. Já falamos sobre isso, inclusive, em SDAC. Estes sobrenomes, por assim dizer, estão relacionados ao padrão de mapeamento de dados de cada tipo. Bem, os chips com Flash NOR oferecem leitura de dados mais rápida, isso porque esse tipo permite acesso aleatório aos dados. É possível acessar determinada informação indo direto às células de memória em que ela está armazenada. Já a memória Flash NAND requer acesso sequencial às células. Esse acesso é feito em blocos. Apesar disso, os chips Flash NAND têm pelo menos duas vantagens. Podem armazenar mais dados que as memórias Flash NOR, considerando menos espaço físico, e são mais baratas. Bem, o que é trim? Trim. O trim é um comando que é enviado ao SSD e informa as páginas ou blocos que podem ser marcadas como inválidas. Páginas inválidas são aquelas que armazenam arquivos apagados pelo usuário. Essas páginas inválidas passarão pelo processo chamado de coleta de lixo, que todo o SSD realiza. Agora vamos falar das tecnologias de memória flash NAND. Vamos começar por o MLS. A MLS são empregadas nos dispositivos eletrónicos de uso corrente, como pen drives e cartões de memória. O MLC costumam ser duráveis e rápidos, o suficiente para atender às necessidades de usuários domésticos ou de escritórios. O SLC é um tipo de armazenamento de estado sólido que armazena um bit de dados por célula de mídia flash. É mais antigo do mercado e tem duas vantagens principais: mais rapidez nos processos de leitura e gravação de dados, mas em contrapartida, as memórias SLC costumam ser mais caras. Além disso, armazenam menos dados na comparação com os outros tipos de memória flash NAND. Por conta de suas principais vantagens, memória SLC são muito comuns em dispositivos de armazenamento para servidores app
aplicações industriais. TLC. Como o nome já diz, chips TLC armazenam 3 bits por célula. A grande e óbvia vantagem da memória TLC NAND é que elas podem armazenar mais dados que os tipos CLC e MLC, sem, no entanto, haver aumento significativo de custos. Por outro lado, os ciclos de leitura e escrita aqui são menores. SSDs com flash TLC são indicados para utilizadores domésticos que precisam de capacidade de armazenamento de dados relativamente alta. O QLC, como o nome diz, pode armazenar 4 bits por célula. Este tipo de memória flash chegou ao mercado em 2018 por conta da menor quantidade de ciclos. SSDs com QLC NAND são indicados para aplicações que requerem bastante capacidade de armazenamento, mas com dados que precisam ser muito mais lidos do que gravados ou alterados. Isso porque as operações de leitura causam menos desgaste do que os processos de gravação. As memórias 3D NAND ou VNAND, o princípio do 3D NAND é mais ou menos esse. Tem-se várias camadas de células em vez de uma só. Em vez das células serem posicionadas em uma única camada, 2D NAND, elas são empilhadas. Assim surgiu o 3D, o nome, ou V, que é Vertical, que pronto, transformou-se em Vertical NAND, VNAND. E também só quero dizer que a memória 3D NAND ou VNAND vê-se muito nas memórias da Samsung. Bem, agora vou falar sobre os tipos de SSD. Existem 3 tipos de SSD. SATA Express, também conhecido por SATA-E, SATA M2 e PCI Express. O Non-Volatile Memory Express é uma interface gráfica que ajuda a aumentar o desempenho de uma SSD, mas eu meti aqui considerando um tipo de SSD, porque faz parte também de uma SSD. Bem, SATA Express. O SATA Express é um conector híbrido que suporta implementações distintas em diferentes placas-mãe. Ou em diferente placa-mãe, pronto. De um lado, ele é perfeitamente compatível com o padrão SATA 3. Do outro, o que é mais interessante, ele funciona como uma conexão, várias conexões PCI Express da placa-mãe. Bem, são as mesmas utilizadas para conectar placas de vídeo e periféricos mais rápidos, não limitados às velocidades de transferências do padrão SATA. O SATA M2, assim como o SATA Express, é uma implementação híbrida que pode usar tanto o PCI Express quanto o SATA, só que é ainda mais versátil. E não existe um tamanho específico para um SSD M2. Bem, continuando, o PCI Express se conecta nos PCI Express, como diz o nome, diretamente, sem uma ponte de apoio. Há uma boa quantidade de SSDs que se conectam diretamente nos slots de PCI Express, mas usam o padrão SATA M2, cuja placa é basicamente um adaptador. Mas há também SSDs que dá para se usar diretamente, como é o caso dos modelos da Intel série 750, como está aí na imagem. Bem, a NFMe, como eu já disse antes, é uma espécie de interface, focada em aumentar o desempenho do SSD. Os tempos de acesso aos arquivos são bem menores, e graças a essa tecnologia é possível utilizar a velocidade do PCI Express para acessar o hardware mais rápido. São extremamente
rápidas, por outro lado, são mais caras. No caso, uma desvantagem é um atraso no boot do sistema, chamado por bootleg, já que o post não reconhece essa abordagem de forma tão natural como os componentes comuns, em especial por se tratar de uma tecnologia com poucos anos de vida, além da pouca quantidade de placas-mãe que suportam completamente esses drivers. No caso dos SSDs, principalmente do SSD PCI Express. Continuando, temos aqui os preços. Bem, esses preços eu tirei da PC Diga e eu tentei, como posso dizer, ao máximo achar SSDs com o mesmo espaço ou o mesmo tamanho, só que no PCI Express não consegui encontrar um que tinha o mesmo tamanho que os outros. Bem, temos a Kingston A400, que é muito famosa, que tem 240 GB e usa a tecnologia TLC SATA. Tem uma leitura de 500 MB por segundo, que é muito boa, e uma escrita 350 MB por segundo. E custa 36,90 €. A seguir temos na SSD M.2, temos uma SSD da Samsung, a 970 EVO Plus, que tem um tamanho de 250 GB e utiliza a tecnologia VNAND. Como eu já tinha dito antes, é uma tecnologia bastante usada nos SSDs da Samsung. Tem uma leitura maior, de 3,500 MB por segundo, e tem uma escrita de 2,300 MB por segundo. O seu preço é praticamente 80 €. Na SSD M2, também eu encontrei uma da Kingston que tinha o preço semelhante da SATA Express, mas decidi pôr a da Samsung porque era mais rápida e tinha uma tecnologia diferente, que é a VNAND. Bem, no PCI Express temos uma Intel Optane de 480 GB de tamanho, que tem uma tecnologia muito mais avançada que se pode encontrar normalmente em umas SSDs comuns. A sua leitura é de 2500 MB por segundo e a sua escrita é de 2000 MB por segundo. Bem, a seguir, vamos para o próximo slide, onde encontramos, pusemos preços de vários tipos de SSDs da Vorta. Vamos começar com os SSD SATA Express da Samsung, com 500 GB, com uma TLC, com uma leitura de 550 MB e escrita de 520 MB. As SATA Express são mais baratas, pois é uma tecnologia mais antiga, com menos faixas PCI e com velocidades de leitura e escrita inferiores. Agora vamos para o segundo ponto. Temos aqui uma SSD M.2 da Kingston, com 500 GB, com uma leitura de 3000 MB e escrita 2000 MB. Por segundo. Exato, e por segundo, exatamente. É uma tecnologia mais recente, com velocidades superiores ao SATA Express, sendo que são mais caros, com um valor muito mais elevado que o SATA Express. Depois temos um SSD PCI Express da Intel, com 500 GB, com uma leitura de 2200 MB por segundo e com uma escrita de 2500 MB por segundo. Este tipo de PCI Express é uma tecnologia mais recente que se conecta diretamente ao PCI Express, por isso é bastante caro. Este tipo de tecnologia é mais para empresas, pois tem custos absurdos.
como podem ver, que varia entre os 6.000 e os 10.000 euros. Continuando, isto aqui é eu utilizei o SPECI para ver as informações sobre o meu SSD. Ela é feita pela Western Digital e o tipo SATA é o tipo 3, com uma velocidade de 6, GB por segundo. Bem, toda a SATA 3 tem 6 GB por segundo, só para deixar bem claro. Bem, como se pode ver na imagem, ela está com estado positivo, ou seja, todo o processo dela corre bem. Continuando. Qual SSD escolher? O SATA Express é uma referência à junção de duas tecnologias, SATA e PCI Express, que é bastante comum nos computadores, que pode atingir taxas de transferência de dados de até 16 GB por segundo. Já o SSD SATA M.2 pode trabalhar tanto com SATA 3 quanto com PCI Express. O padrão consegue propiciar velocidades bastante elevadas, até 32 GB, com o uso de 4 linhas de PCI Express 3.0. E o PCI Express é melhor para quem quer alto desempenho. Alguns modelos chegam a ter taxas de leitura de dados acima de 2400 MB por segundo. A velocidade de gravação normalmente não passa da metade da taxa de leitura, mas mesmo assim ainda permanece sendo alta. E nós diríamos que SATA Express é para pessoas que procuram velocidade e não querem gastar tanto. É uma opção para pessoas comuns, que querem algo normal. E a SATA M2 para aquelas pessoas que procuram mais desempenho e que procuram, por exemplo, jogar. A SATA M2 é bastante rápida e pode facilitar bastante na gameplay. Já a PCI Express é para pessoas que, por exemplo, fazem edições de vídeo e tal, porque aquilo exige mais do SSD, da memória. Continuando, recomendações. Bem, o SSD concentra-se. Recomendações devido ao espaço. Bem, normalmente um SSD de 100 e tal GB, acho que é 128 GB, já é bom para meter, por exemplo, Windows na hora de entrar, né? Aquilo iria ser acessado mais rapidamente. E um SSD de 250 GB já é muito bom para pessoas normais, como eu disse antes. Já um de 512 GB é mais recomendado para gamers porque devido ao peso dos jogos as coisas demoram mais para, como posso dizer, serem processadas. Já de 1 TB são ótimas para profissionais criadores de conteúdo porque quando se cria conteúdo normalmente se exige mais da máquina, do SSD no caso, e é sempre bom, né? Ter um SSD com bastante espaço para poder guardar tudo sem se preocupar. Bem, continuando. Fabricantes. Temos fabricantes, vários tipos de fabricantes. Na minha opinião, são todas boas fabricantes de SSDs. Sim, essas fabricantes são as que mais se vê no mercado. São as melhores, as tops. Se bem que a HyperX é uma bastante nova, mas também é uma boa fabricante por causa do preço dos seus produtos de qualidade. Bem, se eu fosse escolher tipo um top 3, eu iria escolher a Kingston, a Western Digital e a SanDisk. Na minha opinião, se fosse eu escolher, eu escolhia a Kingston, a SanDisk e a Samsung. Sim, essas também são muito boas. Bem, essa é a bibliografia onde nós tiramos as informações. Exatamente. E este é o nosso trabalho sobre SSD.
Provavelmente a gente teria apresentado muito melhor se fosse ao vivo, mas porque nós fizemos um trabalho bastante grande e nós gostaríamos que o trabalho ficasse completo. É isso. Eu espero que o professor tenha gostado. Espero que tenham todos percebido o que nós explicamos aqui. Teve alguns erros, mas são erros pequenos. Por exemplo, os Exatamente. pontos na parte das tecnologias eu não revisei muito bem, mas pronto. É um O detalhe, principal está. é um detalhe mínimo. Bem, é Exatamente. isso. Agora vou editar o vídeo e tchau. Adeus.